Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Boa terça-feira pra vocês. De boa não tem nada, né? A gente está gravando esse episódio aqui no domingo. Obviamente, vamos falar sobre a catástrofe, tragédia, o pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Vamos falar disso. Olha, gente, é revoltante. Eu não quero queimar a largada aqui, não. Mas a gente está gravando domingo no fim de tarde, 6h30. Então, o que acontecer de desdobramentos no fim desse domingo e na segunda, vocês entendam que foi depois da nossa gravação. A gente costuma gravar segunda, eu vou ter um trabalho para fazer na segunda, vou estar fora, então a gente teve que antecipar a nossa gravação. E aí, Flávia? Eu acho que assim, momentos de, pessoalmente para mim, muitas emoções, né? Emoções indignadas, entristecidas, enlutadas, por mais essa tragédia. O Sérgio Abrantes, com quem eu tive no fim de semana, está definindo como tragédias, desastres socioclimáticos. E acho que faz sentido, né? Porque tem essa união, né? Do clima e das pessoas. No Rio Grande do Sul, é a maior tragédia do Rio Grande do Sul, mas o Brasil já viveu imensas tragédias, equivalentes, maiores, e que não causaram a empatia suficiente, a indignação suficiente para que a gente, como país, revisse práticas, crenças, ideologias, modelos políticos, econômicos, né? Eu posso falar de Minas Gerais, palco das maiores tragédias, né, em decorrência de atividade produtiva, Mariana, Brumadinho. Eu posso falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, em 2011, foi um cenário da maior tragédia ambiental do planeta, né? Foram quase 1.000 mortos na região serrana do Rio de Janeiro, em decorrência de chuvas, desmoronamentos, escorregamentos. 2 anos atrás, em Petrópolis, 240, já no primeiro momento, de mortos, também em decorrência da chuva. Então, nós somos um país. Bahia vive, Minas Gerais vive, Santa Catarina vive, São Paulo vive, litoral de São Paulo vive, Rio Grande do Sul, né, tragédias repetidas, e a gente ainda não teve esse aprendizado. Nordeste vive, né, com a seca, em outra dimensão. A Amazônia vive, Cerrado vive, Mata Atlântica, né, praticamente devastada. Então essa é a história do Brasil. Não deveria nem ser... Não é novidade. Então a gente está de novo desabafando, chorando, mortes, tragédias que poderiam ter sido evitadas, e vamos voltar a falar disso, porque a gente tem que falar disso o tempo inteiro, é nosso papel, né? Mas um outro lado de uma emoção muito profunda e muito subjetiva com a experiência absolutamente popular do show da Madonna que eu vivi e uma experiência de encantamento que foi participar de um festival literário em Petrópolis, o primeiro, e também a experiência do contato com uma população que 2 anos atrás estava completamente enlutada, e de algumas pessoas que falaram assim: cara, um fim de semana perfeito de encontrar intelectuais, autores, ao ar livre, sob o sol, numa cidade que foi castigada pela chuva, uma cidade enlutada pela chuva, celebrando literatura, cultura, política, afeto. Então, assim, se tem alguma coisa que eu posso falar ao Rio Grande do Sul, é pensar nessa Petrópolis, né? Pensar no que se pode construir a partir dessa experiência absolutamente devastadora que é a tragédia da crise climática. Se depender desse governo, nada, né? Mas falaremos disso no a gente vai falar disso também, depois... das escolhas políticas da população e dos seus líderes. Pois é. E aí, no segundo bloco, a gente fala do show da Madonna, que também foi, enfim, foi o grande, né, evento, talvez, da história desse século no Rio de Janeiro. O maior show da carreira da Madonna, fechando a turnê de celebração dos 40 anos de carreira dela, histórico.
E pelo que eu tô vendo, não tava na cidade, não fui no show. Quero te ouvir sobre isso, mas quase tudo que eu li foi bastante elogioso no quesito organização, né? O fluxo dos turistas, segurança. Então acho que tem algumas coisas positivas pra gente falar sobre isso, também pensando a cidade, né? E o investimento na cidade. Então, no segundo bloco a gente fala isso e da Flipetrópolis. Vamos começar falando do Rio Grande do Sul. Gente, é o seguinte, vocês sabem que eu sou de uma linha do tempo. Eu construí aqui, o G1 fez uma matéria com uma linha do tempo dessa última semana, de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. E eu cruzei essa linha do tempo com o G1 com alertas da Metsul. Metsul Meteorologia é uma empresa de meteorologia que é focada no sul do país e no Cone Sul, nessa ponta aí da América do Sul. Tem a região sul do Brasil, tem Chile, tem Argentina, tem Uruguai, tem Patagônia, focado na meteorologia desse ponto. A gente já falou sobre eles aqui. Eles que têm uma comunicação bastante assertiva, eu acho que no tom, né, de comunicar potenciais desastres climáticos, de antever grandes tragédias, e são muito, alguns chamariam de alarmistas, eu chamo de assertivo, a gente já teve essa discussão, né, aqui no Ângulo de Grilo. Cruzei essa linha do tempo do G1 com os tweets, os boletins que foram soltados pela Metsul, pelo INMET, pela CEMADEM, e também os comunicados da Defesa Civil e do governo do Rio Grande do Sul. Já aviso que, assim, é negligência e inoperância mais uma vez. Então, essa linha do tempo, na verdade, começa no que a gente viveu, né, no que o Rio Grande do Sul viveu em setembro do ano passado. Eu achei aqui, foi o episódio 203 do Ângulo de Grilo, quando a gente falou, né, depois daquela grande tragédia no Vale do Taquari, e também uma grande enchente, né, uma grande cheia do Rio Guaíba que alagou parte de Porto Alegre, não na dimensão do que aconteceu ou está acontecendo, né, ainda, mas também uma cheia histórica, que foi bastante comparada, inclusive, com a grande cheia de 1941, lá naquela época, em setembro do ano passado. Se você não ouviu esse episódio do Ângulo de Grilo, 203, eu aconselho que você ouça, porque lá a gente falou extensamente sobre como a chuva que aconteceu naquele episódio no Vale do Taquari também foi prevista. E como não houve alerta suficiente, preparação suficiente, nem das prefeituras e nem do governo do estado, para que aquela população fosse orientada sobre o que deveria fazer naquela chuva e naquela cheia, em que morreram 54 pessoas, né? Vale lembrar. Então, esta linha do tempo começa lá atrás, em que a gente falou aqui. É um absurdo. Não teve um grande alerta, uma grande mobilização de tirar essas pessoas de casa. Eu me lembro, gente, como se fosse hoje, da gente falando. Tem um momento que é para passar ônibus, encher de gente, tirar desses lugares. Para falar, gente, saiam de casa. Não vai sobrar nada. Igual tem evacuação de tornado, que a gente vê tanto nos Estados Unidos, as estradas engarrafadas do povo indo embora, largando tudo para trás, evacuação, aí chega a polícia, tem sempre alguém, eu não vou sair da minha casa, chega a polícia, retira a pessoa. Não tem, né? Não, a gente não trabalha com esse cenário aqui. Eu me lembro da gente falando isso em setembro do ano passado, como não houve uma preparação adequada para aquela enchente, para aquela chuva. Eu lembro da gente falando aqui, há poucas semanas atrás, do evento da grande chuva, mais de 300 milímetros de chuva que também estava previsto para o Rio de Janeiro e para a Baixada Fluminense. Quem lembra que a gente falou isso aqui? Foi notícia também, né, nos noticiários. O Rio de Janeiro acaba tendo muita visibilidade, né? E foi uma grande notícia que era esperada aquela chuva. E os alertas que foram dados pela prefeitura, pela Defesa Civil, pelo Centro de Operações da Prefeitura, pelos meteorologistas, o Eduardo Paes decretou ponto facultativo, suspendeu as aulas das escolas municipais, e somente aí foi seguido pelo governo do estado, né, a partir de um prefeito de uma cidade, da capital, que nem seria mais atingida pela chuva, né? A chuva principal estava concentrada na Baixada Fluminense e Niterói, no resto da região metropolitana, né? Niterói, São Gonçalo, Maricá. Mas o Eduardo Paes puxou uma mobilização que se estendeu para o resto do estado. E a gente viu a tragédia que foi
no sul do Espírito Santo. Cidades como Mimoso do Sul que ficaram embaixo d'água. Mas, no Rio de Janeiro, a gente teve um caso de sucesso de as pessoas atenderem ao chamado da prefeitura, não saírem de casa, cancelamento de aula, né, a redução completa do trânsito das pessoas na rua para as vias estarem liberadas para os bombeiros, a defesa civil se movimentaram. A gente falou aqui, a chuva não veio como era esperado, teve muita chuva, mas a gente teve um caso de sucesso de prevenção do que poderia ter sido um desastre climático no Rio de Janeiro e na região metropolitana imensas, né? E que teve seus efeitos mitigados por uma decisão de suspender as aulas, de deixar o máximo possível de gente possível dentro de casa, em alerta e se movimentando, né? E buscando lugares seguros. 2, 3 dias antes começaram, né? As movimentações. E aí a gente começa essa linha do tempo. Eu quero começar aqui do Rio Grande do Sul, no dia, eu vou dizer para vocês, o G1 começa a cronologia dessa matéria, eu vou deixar aqui no descritivo do episódio, no sábado 27 de abril. Mas eu tenho uma informação anterior. O IMET soltou um boletim no dia 26, na sexta-feira, dia 26, à 1h50 da tarde, falando que a partir desta sexta-feira, dia 26, e do sábado, temporais vão atingir partes do Rio Grande do Sul. São previstos para todo o estado gaúcho volumes de chuva entre 50 e 100 milímetros, sendo que no sul do estado pode superar 100 milímetros. A persistência dessa instabilidade vai de hoje até o dia 2 de maio e pode acumular volumes de chuva acima dos 200 milímetros, podendo causar impactos na população. No dia 26 de abril, não era nem maio ainda, sexta-feira, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, já tinha divulgado, que é um órgão que fica dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária, já tinha divulgado um volume de chuva acima de 200 milímetros. Isso já é catastrófico. Isso já é alerta completo, porque 200 milímetros de chuva é muita coisa. E eu tenho certeza que a Defesa Civil do Rio Grande do Sul está ciente disso. Não precisa ninguém de fora vir falar que 200 milímetros de chuva é chuva à beça. E aí, no sábado, dia 27, nós tivemos o primeiro temporal. Então, alguns municípios do Vale do Rio Pardo registraram já alguns impactos, alguns alagamentos pontuais, chuva de granizo. Santa Cruz do Sul foi uma cidade afetada. Em Porto Alegre, teve queda de mais de 1.200 raios no sábado, dia 27. E isso tudo já estava sendo documentado pela Metsul também. Todo o mapa dos raios estavam caindo no Rio Grande do Sul, estavam sendo acompanhados pela Metsul. E no dia 27, neste sábado, a Metsul postou o seguinte tweet. Atenção, alerta. Frente fria causa estragos no Rio Grande do Sul com chuva de até 180 milímetros, vendavais e granizo. Há centenas de casas destelhadas no interior. Alertamos que o risco de tempo severo segue em parte do estado. No dia 27 de abril, a Metsul já usou a terminologia tempo severo. E eu quero que vocês fiquem muito atentos a todas as escolhas de palavras que estão sendo feitas aqui, e eu vou pontuando isso ao longo da nossa linha do tempo para a gente entender a grande cagada que a Defesa Civil do Rio Grande do Sul e o governo estadual do governador Eduardo Leite fizeram mais uma vez, neste abril, final de abril e virada de maio. Estamos no dia 27. Acabou dia 27. Domingo, dia 28 de abril, a Defesa Civil já tinha registrado impacto em 15 municípios depois do temporal do dia anterior, do dia 27. O IMET, neste dia 28, emitiu um alerta laranja com risco de tempestade para toda a metade sul do estado, dia 28. No dia 28, a Metsul soltou o seguinte tweet: grave risco de enchentes no sul do Brasil por chuva excessiva à extrema. Já choveu 200 milímetros em algumas áreas e projeções indicam muito mais água vindo. Cenas de 2023 de cidades alagadas vão se repetir no domingo, dia 28 de abril. Gente, me dá vontade de chorar. Porque, assim, é inacreditável Eu o choro quanto mesmo, gente. a gente Eu choro geral, porque realmente continua negligenciando a nossa população. É uma coisa desesperadora. É uma coisa desesperadora. É assim, é inacreditável a gente ver
como as histórias se repetem. E a gente está aqui no Ângulo de Grilo fazendo isso, vai fazer 5 anos. E eu me lembro como se fosse hoje, de fevereiro de 2020, que teve aquela chuva em Minas Gerais, que alagou tudo, morreu um monte de gente. Eu nunca me esqueço desse episódio, que também foi o primeiro episódio que a gente falou do coronavírus. Foi coronavírus e chuvas em Minas Gerais. Depois disso, já teve enchente no sul da Bahia, já teve tragédia de novo na região serrana do Rio, já teve tragédia em Acari, já teve tragédia de chuva no Acre, já teve tragédia no Rio Grande do Sul. É inacreditável como é que a gente continua produzindo tragédias que são completamente evitáveis e a gente tem tecnologia suficiente para prever. A meteorologia é uma das ciências mais exatas, especialmente a 48 a 24 horas antes dos eventos climáticos. A acurácia é de 98% de que o cara está falando. Chuva extrema vai acontecer, vai inundar. Tipo assim, é inacreditável que a gente ainda esteja passando por isso. Mas vamos lá, seguimos. No final do dia 29, o IMET emitiu o alerta vermelho de elevado volume de chuva para metade do estado. E aí o próprio G1 categoriza como era o início da tragédia. Isso foi no dia 29, tá? Lembra que no dia 28, a Metsul já tinha falado, cenas de 2023 vão se repetir. Dia 29, a Metsul abre o dia falando: semana será muito, mas muito complicada aqui no Rio Grande do Sul. Veja a tendência para o dia a dia e planeje-se. Atenção! Arroios transbordam e rios sobem. Várias cidades registram alagamentos, municípios suspendem aula no interior. Alerta de muita chuva ainda por vir, com volumes extremos e enchentes. Porto Alegre está entre as áreas com maior risco de chuva extrema. Só hoje choveu metade da média do mês e anoiteceu mais cedo. Alerta de ainda mais chuva vindo e excessiva. Grave inundação no município de Coqueiro Baixo, no Vale do Taquari, após chuva extrema nessa noite. Tudo isso no dia 29. Também no dia 29, o governador Eduardo Leite me faz um vídeo. Tá lá no perfil do governo do Rio Grande do Sul, junto com a Defesa Civil, um post em collab, que ele começa falando o seguinte, o vídeo começa: pessoal, eu não sou o homem do tempo, mas toda vez que eu souber de notícia grave, eu vou vir aqui compartilhar sobre o clima aqui no estado, eu vou vir aqui compartilhar com vocês. É um vídeo de quase 3 minutos, que assim, ninguém assiste, vamos ser sinceros. Quem é que assiste vídeo de 3 minutos hoje em dia? Um vídeo inacreditável em que ele fala como se fosse, assim, um tom de William Bonner na bancada do Jornal Nacional. Papelzinho na mão, uma televisão ao fundo. Nós temos aqui uma área laranja, relação à inundação, mas é muito provável que amanhã essa condição climática aqui já mude para severa. Se ele estivesse passando uma receita de bolo, o setlist do show da Madonna, uma notícia de que qualquer coisa, com o tom de voz e com a tranquilidade que ele está comentando isso, é assim, tranquilamente. O secretário ali da Defesa Civil, o chefe da Defesa Civil, parado ali igual um poste do lado dele, aparece nas imagens, mais ou menos. E assim, falando como se nada. E a legenda é: alerta climático entre hoje e a próxima sexta. Compartilhe esse vídeo para que essas informações cheguem a quem mais precisa. A legenda não reforça qual é o alerta, né? Não tem um vídeo curto, um outro post mais curto, uma coisa mais alarmista. Galera, catástrofe vindo aí. As chances de a gente viver o que a gente viveu em setembro é imensa. Não, a placidez, como se nada tivesse acontecendo. É tipo, galera, vai cair uma chuvinha. E aí, o que ele fala, a gente não tem como especificar isso nesse momento, mas é uma condição meteorológica, eu estou lendo a legenda do que ele está falando, bastante grave, que a gente vai enfrentar ao longo desses próximos dias aqui no estado. E por isso é muito importante que todo mundo esteja atento. Nós estamos aqui com a nossa equipe totalmente em alerta e prontas para a atuação do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e de todas as estruturas que nós temos para atuar nesse momento. Não tem um aviso de evacuação. Evitem se colocar em situação de risco. A gente vai, ao longo da semana, trazer mais boletins e mais alertas. Não tem um aviso de evacuação para deixar as áreas de risco, para procurar ponto de apoio, das cenas que podem se repetir. Fique longe de não sei o que. Nada. É assim, a previsão do tempo. Se fosse ele lá, ou eu, passando a previsão do tempo, ou a Maju, ou a Poliana, qualquer pessoa, rigorosamente tanto faz.
Então, isso foi no dia 29, na segunda-feira. Bom, enquanto isso, a gente está aqui no dia 29, a Defesa Civil está soltando avisos e alertas oficiais lá no seu site, no seu Instagram. Os alertas, ao longo do dia 27, 28, 29, 30, são alerta para para risco de cheia do Rio Jacuí, rio em elevação em Dona Francisca, alerta de inundação para o Rio Taquari, que apresenta elevação a partir de Mussum, alerta para inundação, alerta para chuvas e ventos fortes, alerta para inundação do Rio Taquari. Eu quero lembrar vocês o seguinte, no dia, voltando, a gente tem que se ater à linha do tempo, porque isso é relevante. No dia 29 de noite, a Metsul, na segunda-feira de noite, a Metsul postou reportou a primeira inundação em um município no Vale do Taquari por conta da chuva extrema na noite de segunda-feira. A Defesa Civil, na terça-feira, dia 30, às 6h33 da tarde, estava postando o seguinte: alerta, risco de inundação no Rio Taquari durante o período da noite. Válido por 24 horas, emergência 9093 apenas. Alerta de inundação do Rio Taquari. Alerta de inundação, alerta para chuvas intensas ao longo de toda a terça-feira. Alerta para risco de inundação. Alerta para risco de inundação. Isso no dia 30. O que aconteceu também no dia 30, enquanto a Defesa Civil estava no risco? Alerta de inundação do Rio Taquari. Como se fosse assim, um passeio no parque. No dia 30 foram as primeiras 8 mortes. E a Defesa Civil ainda estava nesse tom de alerta para a enchente do Rio Taquari, alerta para risco de enchente, alerta para continuidade da inundação. E fecha o dia, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul fecha o dia 30, às 9 horas da noite, com alerta para as áreas com alto risco hidrológico. Evite se aproximar de rios, arroios e córregos. Esse acabou o dia 30. Dia 30 foi o dia em que 8 mortes foram registradas. No dia 30, fechou-se o dia com 8 mortes. A situação já era trágica. E a previsão era isso durar até o dia 2. No dia 30, já tinham 8 pessoas mortas, já tinha um trecho da BR-290 em Eldorado do Sul que já tinha sido completamente arrastado, várias estradas já tinham sido bloqueadas, uma ponte já tinha sido levada, outra ponte também foi destruída em Santa Maria e a outra em Santa Teresa. E aí, na quarta-feira, dia 1º, foi o dia que já foi o grande caos completo na cidade. Isso já era previsto no estado, isso já era previsto, e a Defesa Civil, somente na noite de quarta-feira, que emitiu uma orientação expressa para que os moradores do Vale do Taquari deixassem as áreas de risco. E aí, na quarta-feira de noite, dia 1º, foi quando o governador gravou um vídeo falando: gente, acabei de receber um comunicado aqui da Defesa Civil que nós estamos com alto risco de inundação no Vale do Taquari, então, pessoas que moram em área de risco, deixem suas casas. 2 dias depois da primeira inundação no primeiro município do Vale do Taquari, que foi noticiada pela Metsul, no município de Coqueiro Baixo. Inundou, e tem um vídeo terrível, que a água com uma força imensa, no dia 29, na segunda-feira. A Defesa Civil só foi orientar para que os moradores do Vale do Taquari deixassem área de risco 2 dias depois, 48 horas depois. É uma coisa inacreditável. Ao longo da terça-feira inteira, o tom da Defesa Civil é, gente, um alerta de alto risco hidrológico. Olha, um alerta aí, risco de transbordamento, inundação do Rio Taquari, como se fosse nada. Começa o dia 1º, que foi a quarta-feira do feriado, e ao longo do dia, o tom é o mesmo. A primeira nota que a Defesa Civil solta no dia 1º, às 10 horas da manhã, é: Defesa Civil alerta para risco eventual de queda de granizo, chuva e ventos fortes. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Não tem outra palavra para usar. Que era para todo mundo ir preso, era para todo mundo ser processado, era para todo mundo ser denunciado por negligência, porque não tem outra palavra. E ao longo do dia, 10 da manhã, risco eventual de queda de granizo. 5 horas da tarde é o segundo alerta da Defesa Civil,
que é: Defesa Civil alerta para chuvas e ventos fortes, descargas elétricas, risco de granizo e alagamentos. E segue. Quando foi 1h da manhã, do dia 1º para o dia 2, é que finalmente a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul muda de tom. E aí, pela primeira vez, eles usam a palavra severa. Lembra que eu falei para vocês, para a gente se ater nas palavras da comunicação? À 1h da madrugada da quarta para a quinta, do dia 1º para dia 2, a Defesa Civil solta o seguinte alerta. Alerta para inundação severa do Rio Taquari. Rio Taquari em inundação severa com extremo risco à vida. Busque abrigo em locais seguros. Sabe que dia que a Metsul usou a palavra severa? No dia 27 de abril. Sabe quando que a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul classificou como inundação severa e extremo risco à vida? No dia 2, na madrugada do dia 2, do dia 1º para o dia 2, já no dia 2, 1h da manhã. E aí, a partir disso, ao longo do dia 2, eles continuam. Alerta extremo, Rio Taquari, inundação severa. Alerta para inundação severa no Rio Caí. Alerta extremo, inundação severa no Rio Jacuí. Alerta para inundação, Rio Guaíba, em níveis elevados nas ilhas. E aí, os próximos alertas são um salve-se quem puder. Literalmente. Porque já não tinha mais o que fazer. 1h30 da manhã do dia 2, eles soltam alerta para risco hidrológico extremo. É assim, gente, é uma coisa desoladora. Porque no dia 30, de novo, no dia 30, isso já é no dia 2, tá? No dia 30, o IMET tinha soltado uma nova previsão, falando: chuvas ainda volumosas podem superar 200 milímetros entre o Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. Essa situação já era prevista pelo IMET e foi divulgada no portal. De novo, sul do Brasil segue sendo atingido por tempestade nos próximos dias. A previsão indica chuva acima de 200 milímetros. Isso no dia 30. Dia 1º, a Defesa Civil, nada. Na madrugada para o dia 2, eles começam a classificar como evento extremo. E aí, gente, assim, infelizmente, já era tarde demais. Já era tarde, não tinha mais o que ser feito. Porque a situação, nesse momento, já era uma catástrofe. Porque no dia 1º, o número de mortes já tinha chegado a 11, as imagens já eram terríveis, já tinha mais uma quantidade inacreditável de ponte, de casa, aquela imagem daquela casa, né, que uma parte da casa se desprende completamente com a força da água, foi no dia 1º, e não era suficiente para a Defesa Civil colocar risco extremo à vida, ainda não era, né? E aí, na noite do dia 1º, é o momento em que a Defesa Civil emite essa orientação para os moradores do Vale do Taquari deixassem áreas de risco, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, fala que nós não teremos capacidade de fazer todos os resgates. É claro que eles não vão ter capacidade de fazer todos os resgates, porque não fizeram nenhum tipo de alerta qualificado para tentar proteger as pessoas durante os 5 dias anteriores. O primeiro alerta do IMET foi dia 26. Teve 26, 27, 28, 29, 30. Eles só foram se manifestar no dia 1º de noite. Acabou. Não tem mais o que fazer. Não há como tirar pessoas de suas casas. A gente já falou isso aqui 200 vezes. Tirar da casa, mobilizar. Quando já está chovendo, quando já está alagado, quando já tem correnteza, as pessoas vão para onde? Vão sair de casa como? Aí, no dia 2, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul começa a ficar completamente soltando alertas gravíssimos, né? Orientação expressa da Defesa Civil, o Rio Caí recebeu volumes expressivos de chuva, está ultrapassando completamente. Atenção, moradores do Vale do Taquari, a barragem 14 de julho está em processo de colapso. Alerta extremo, Rio Taquari, inundação severa. Aí, gente, sabe assim, olha, realmente de uma tristeza. E aí você vê o tom mudando ao longo dos dias. É assim, é uma coisa inacreditável. O tamanho da negligência, o tamanho da inoperância, o tamanho da falta de organização, do descaso com a população. De novo, sabe? Não tem nem um ano. Mal tem 6 meses, tem 8 meses
que 54 pessoas morreram no Vale do Taquari. E 8 meses depois, existe uma primeira enchente e eles só vão mandar as pessoas saírem de casa 3 dias depois. É assim, é inacreditável, é desesperador. O CEMADEM, Centro Natural de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no dia 30, colocou risco hidrológico alto para a região sul, Rio Grande do Sul, possibilidade de ocorrência de inundações bruscas e alagamentos, e só foram falar para as pessoas saírem de casa, só foram mudar o tom dos alertas no dia seguinte à noite, no dia 1º à noite. Então, assim, é um descaso absoluto, é um vexame, é um absurdo. É assim, olha, eu queria falar as maiores baixarias aqui, e eu não vou falar, mas é inacreditável. E para fechar, o G1 do Rio Grande do Sul soltou uma matéria. Quando o IMET colocou, né, o alerta vermelho no dia 29, na segunda-feira, o G1 fez uma matéria e a nota da Defesa Civil era assim, plácida. A sala de situação do Estado afirma que uma frente fria avança sobre o oceano juntamente com o fluxo de umidade. Esses 2 fenômenos favorecem as chuvas e ventos fortes e eventual queda de granizo nas regiões de Porto Alegre, Costa Doce, Centro-Sul e fronteira com o Uruguai. Na quarta, dia 1º, há chances de temporais isolados com chuva e ventos intensos nessas regiões. Até quinta 2, as instabilidades permanecem em praticamente todo o estado, com os maiores acumulados na metade norte e na Costa Doce. Esta foi a nota da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 29. Quando o IMET classificou um alerta vermelho, quando a Metsul estava falando que as cenas de 2023 iam se repetir, que era um evento extremo, que eram chuvas de 200 milímetros, que tinham todos os alertas de que seria uma potencial nova catástrofe, a Defesa Civil fala que na quarta, dia 1º, há chances de temporais isolados com chuva e ventos intensos nessa região. E aí o que aconteceu dia 1º? Uma catástrofe. Porque dia 2, o dia termina registrando 32 mortes. Óbvio, caiu uma quantidade de água inacreditável por conta de 3 fenômenos meteorológicos. Tinha um vento, eu tenho até aberto aqui a explicação do que aconteceu, que explica, né, o fenômeno. A última coisa antes de eu passar para a Flávia Ol, tinha um corredor de umidade vindo da Amazônia, tinha a onda de calor no sudeste, que impediu que a frente fria se deslocasse para cá, e também teve o cavado, que é uma corrente de vento agindo na região, que já fazia com que o tempo tivesse instável. Isso começou com isso, veio esse corredor de umidade da Amazônia, que aumenta a quantidade, né, de chuva, de água, e esse bloqueio atmosférico da onda de calor, que fez com que o sudeste e centro ficasse mais seco e quente, e aí a chuva não conseguiu passar e ficou estacionada ali no sul do país. Isso tudo, lembrando, ainda é efeito do El Niño, que ainda está atuando agora entre abril e maio de 2024. Então, ainda tem efeito do El Niño, que a gente já falou aqui várias vezes. Mas, enfim, essa é a linha do tempo. É uma tragédia, é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. O Rio Guaíba superou a cheia, a grande trauma, né, o grande cheia de 1941. O Rio Taquari passou dos 30 metros de altura, já é o maior nível da história. A cidade de Três Coroas teve hospital interditado, a ponte de Lagedo foi interditada, está embaixo da água, a imagem é uma coisa horrenda. Teve barragem rompida parcialmente, teve barragem que foi que vazou, né? Como é o nome? Não sei se é barragem que chama, mas enfim, que vazou. Transbordou, né? O Rio Guaíba chegou numa marca histórica. Na sexta-feira, 3 de maio, praticamente era o 5 caos metros completo. e meio. Exatamente. A sexta-feira já eram 39 mortes, né? A contagem. Uma tragédia, a chuva não parava, o esgoto inundou, e aí teve a história das baratas subindo do esgoto. O aeroporto foi fechado, a rodoviária foi fechada, porque a rodoviária inundou completamente. E seguem fechados, né? Seguem fechados, pelo menos a gente está gravando aqui no domingo. A área do porto 7 completamente inundada de Porto da Alegre, noite. centro histórico de Porto Alegre.
o mercado público. A contenção com saco de areia que fizeram para tentar segurar, né, as comportas ali do Rio Guaíba, na região dos armazéns, que tem uma instrução, né, de como você faz. Tem que ser com aquele saco de areia grande, geralmente de tecido, que aí molha a areia, ela pesa mais para a água não passar. Estavam jogando um saquinho minúsculo de plástico. Olha, gente, é assim, é uma coisa inacreditável. Quando a água já estava alta, já estava vazando e o povo botando aquele saquinho de areia, é uma imagem assim que é revoltante. A gente nesse momento aqui, domingo, 7 horas da noite, nós temos como está a contagem, né, dos mortos, infelizmente agora. Já são Chega a mais de 75 pessoas, mais de 100 pessoas desaparecidas, relatos de corpos boiando, uma coisa horrorosa. Já tem a informação que o nível do Guaíba deve se manter em torno de 4 metros pelos próximos 10 dias, o que é uma calamidade, então a água também não vai escoar com facilidade, né? Já há relatos, prefeitura já está pedindo racionamento de água em Porto Alegre, já tem combustível faltando em vários lugares do estado, que é um problema por conta das próprias equipes, né, de resgate precisam de combustível, os barcos, que, enfim, precisa de diesel, e o combustível está faltando. Os supermercados ou estão inflacionados, ou já tem, as pessoas estão estocando mantimento, e aí já não tem o suficiente. Então, assim, é desolador, eu não tenho mais nada para falar, porque, mais uma vez, a gente contando a mesma história aqui. No mesmo estado que há 8 meses atrás viveu uma grande tragédia, uma mesma inoperância do governo do estado, com a mesma inoperância da Defesa Civil, que não alerta, que não tem comunicação com a população, que não consegue dimensionar a gravidade meteorológica que todos os órgãos estão avisando. O problema do Brasil não é meteorologia, não é. A gente consegue prever. A gente tem o CEMADEM, a gente tem o IMET, a gente tem empresas privadas que fazem esse tipo de análise, como a Metsul, como o Climatempo. A gente tem um monte de meteorologista e equipamento suficiente para falar: vai cair uma chuva e vai ser uma catástrofe. Ou vocês se preparam agora, que vocês têm 5 dias para isso, ou vai ser uma tragédia. E a decisão de quase sempre no Brasil é ser uma tragédia. É o mesmo filme. Então, assim, olha, eu, sinceramente, é de chorar, é desesperador, é de vontade de se rasgar no meio de como a gente consegue produzir tamanha tragédia e morte. Esse número de mortes provavelmente vai dobrar, se não triplicar. E é impressionante como morre gente de chuva no Brasil. É um evento extremo, é o aquecimento global, é 300 milímetros, é muita água, é muita água. Mas eu tenho certeza absoluta que boa parte, se não todas, né, não dá para dizer que todas, mas boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente conseguisse comunicar eventos extremos e mitigar os desastres de enchentes nesse país. E a gente não sabe fazer isso. A menina hablou, né, gente? 44 gente, minutos. juro. Depois, Não, hoje eu depois falam avisei de para mim, ela. né? Hoje eu avisei para ela que eu falei: se eu vou ser processada no final desse ângulo de grilo, mas eu já perturbei, eu falei tanto no ouvido do meu marido de tanto ódio que eu fiquei construindo essa linha do tempo, que eu acho que eu já tirei o ódio de mim, ficou só a indignação. Mas é para vocês entenderem que não adianta falar que, ai, não, mas foi uma chuva imensa. Não foi uma chuva, quer dizer, foi uma chuva imensa, mas foi negligência. E tem prova, você entra no site do IMET, você entra no Twitter da Metsul, você entra no CEMADEM, você entra no site da Defesa Civil, no Instagram do Governo do Estado, e tem prova dessa linha do tempo, de como eles foram negligentes com os alertas. E eles que têm que ser cobrados, são eles que têm que ser cobrados. Aliás, a última coisa para eu encerrar esse assunto, a minha contribuição, porque eu quero te ouvir sobre a questão dos investimentos também, a verba, que teve essa discussão, né, da verba destinada para enchente, aprovação do governo dos deputados estaduais, lá, nananana, qual foi a porcentagem do orçamento destinada para enchente, não foi nem 1%, né, do orçamento do Rio Grande do Sul. Mas antes de falar isso, a última coisa que eu vi esse final de semana, as pessoas cobrando, os influenciadores, vi a Gabi de Pretas, vi outros influenciadores sendo cobrados. Ah, você não vai falar nada do Rio Grande do Sul? Gente, sinceramente, não fode. Não fode. Porque nós temos aqui
uma tragédia repetida num estado, com negligência e inoperância da Defesa Civil, do governador, do governo do estado, do governador Eduardo Leite, do PSDB, e do governo do estado, e aí os influenciadores têm que resolver o problema do mundo. É a sociedade civil que tem que doar vaquinha para o governo do Rio Grande do Sul? São os influenciadores que têm que, somente eles e a sociedade civil, se mobilizar para doar dinheiro que deveria ser o recurso público alocado para a prevenção da enchente, que deveria ser a ação do poder público de todos os estados, cada um com seu estado, com a sua enchente, com o seu desastre climático, mas nesse caso no Rio Grande do Sul, alocado para a prevenção das enchentes, para desassoreamento de rio, para a comunicação com a população, para equipar a Defesa Civil para fazer resgate. Não, é influenciador que tem que postar link da vaquinha para o governo do Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul está com alguma crise? Porque é o 4º PIB do Brasil. É o 4º estado com o maior PIB do Brasil. Eles estão em crise só se for de riso, né? Rindo da cara da população do estado, fazendo todo mundo de palhaço. Porque é isso. Aí a gente, em vez de se mobilizar para culpar, para responsabilizar quem deveria ser responsabilizado, acha que é dever da sociedade civil fazer vaquinha na internet e que os influenciadores têm que se posicionar, ao invés de estar todo mundo indo lá botar o dedo na cara do Eduardo Leite e da Defesa Civil do estado em que ele é governador e das prefeituras também. Porque esse ano tem eleição. Este ano tem eleição municipal. Eu já falei isso aqui 1 trilhão de vezes. Inclusive, é até 8 de maio para regularizar e tirar o título de eleitor. Então, a hora é agora. Esse ano tem eleição municipal. Então, os municípios que também foram... conhecido como amanhã, né? Que é quarta-feira, 8 de maio. Então, assim, esse ano tem eleição municipal, você que teve o seu município atingido pela chuva e a sua prefeitura não fez nada, não alertou a população, não deu alerta, não forneceu abrigo seguro, não orientou a população, pense bem no seu voto. Mobilize o seu voto, tá? Porque é inacreditável como a gente responsabiliza gente que não tem nada a ver. E os caras estão passando batido. É uma coisa impressionante. E eu não quero falar mais nada nesse episódio de hoje. Chega, basta, que eu tô suando aqui. Socorro, deixa a menina falar, né? Bom, tem várias questões aí que eu queria qualificar, né, em relação a consequências e desdobramentos do que a Isabela está falando. Quer dizer, primeiro, não é um caso isolado, né? Aconteceu no Rio Grande do Sul de novo, como tem acontecido no Rio de Janeiro de novo, em São Paulo de novo, na Bahia de novo, em Minas Gerais de novo, no Paraná, em Santa Catarina. Então, nós somos um país que experimenta o resultado de escolhas político-econômicas e ambientais feitas no passado, que ajudaram a criar essas condições de crise climática e que agora se posta perplexo e, em alguma medida, sem uma reação à altura, né, do enfrentamento necessário. Então, primeiro, não é um desastre natural, cair do céu, não é uma fatalidade, né? Isso é consequência da ação humana. Aliás, não vou conseguir dar crédito agora e peço desculpas, mas essa percepção de que nós passamos a história, né, aquela com H maiúsculo, gastando dinheiro para explorar e destruir recursos naturais. E agora a gente vai precisar gastar muito dinheiro para mitigar, para resolver essa destruição e conseguirmos enfrentar minimamente essa situação, cujos alertas são antigos, frequentes e cada vez mais alarmistas em relação a fenômenos climáticos cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Então, ao mesmo tempo que as regiões Centro-Oeste e Sudeste vivem a 4ª onda de calor extremo deste ano da graça de 2024, o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, mas em particular o Rio Grande do Sul, experimenta o 4º desastre
ambiental, climático, no intervalo de 1 ano, né? E 6 meses depois do que foi o maior desastre climático até então. 3 dos municípios que estão vivendo a tragédia que começou na semana passada e que vai se alongar por esta semana, experimentaram a tragédia com dezenas de mortes em setembro do ano passado. Roca Sales, Mussum e Lajeado. Todos municípios do Vale do Taquari, novamente, profundamente afetados. Afetados sem terem sequer a chance de reconstruir o que foi perdido ou de chorar as mortes do ano passado. Isso não é novidade para o Rio de Janeiro. Petrópolis, em 2022, teve uma tragédia em fevereiro, que deixou de chuvas com deslizamentos, que deixou mais de 200 mortos, e depois chuvas intensas no mês seguinte, em março, que deixaram mortos também e que agravaram a situação urbanístico, ambiental da cidade. Isso não é uma novidade. Não é uma novidade para o Brasil, não é uma novidade para o Rio de Janeiro, infelizmente não é uma novidade para o Rio Grande do Sul. Então, esse é um primeiro ponto. Nós temos no Rio de Janeiro uma experiência bastante bem-sucedida, e aí Rio de Janeiro capital, né, sobretudo, no sentido do que a Isabela falou em termos de sistema de alerta, né, vai acontecer, protocolo de atuação e informe e acolhimento da população. E essa solução, que já tem quase uma década e meia, né, que parte lá das enchentes, de tragédias que vivemos em 2008, 2009, e que resulta na inauguração do Centro de Operações do Rio de Janeiro em 2010, né, que primeiro é um ambiente de monitoramento da cidade, né, e por ser da cidade, alcança um pedaço da região metropolitana, das bordas, né, com municípios da região metropolitana, que conseguem observar, são mais de 500 profissionais, mapeando a cidade o tempo inteiro. Então, você tem a informação de chuva, de onde vai cair, e aí você consegue mobilizar equipes de defesa, mexer no trânsito, e nós vimos, inclusive, no mês de março, aqueles alertas que depois geraram memes, que o prefeito exagerou, que não aconteceu tudo aquilo, mas que a cidade respondeu, né, levou a sério quando houve a orientação. Não saiam, evitem deslocamento, quem puder trabalhar de home office, quem puder não trabalhar, quem puder cancelar suas consultas e tal, deixem as vias livres para, na confirmação de alguma tragédia, a gente ter como fazer as nossas equipes circularem, né, e ter menos atendimento para fazer por conta dessas obstruções, mesmo que tenha gente criticado, o prefeito, houve uma obediência naquela sexta-feira, o tráfego de veículos caiu 60% em relação a uma sexta-feira normal, acabou não chovendo com a intensidade que se previa no Rio de Janeiro, na capital, mas choveu na região serrana, choveu no Espírito Santo, como a Isabela mencionou, e foi um bom teste, né, para a cidade. A gente tem as favelas do Rio de Janeiro identificadas com sirenes, né, com esses sistemas de alerta e com lideranças, líderes comunitários treinados para mostrar para onde ir, e líderes comunitários confiáveis, porque quando a sirene toca ou a autoridade informa, essa liderança comunitária tem a confiança da população, dos moradores da comunidade. Então, quando eles falam é hora de sair, é hora de sair. E nós vimos, no caso do Rio Grande do Sul, alguns alertas do tipo, saiam de casa, mas para onde? Né? E a Globo News, o prefeito de Santa Maria disse numa entrevista, infelizmente a gente não tem esquema de sirene, a gente tem, sei lá, um SMS, né, que é aquele sistema da defesa, da defesa civil nacional, que você põe o CEP, e a gente está avisando a população para sair. Mas tem para onde ir? Eles sabem para onde ir? Eles sabem o que levar? E porque não é somente saia de casa. Saia de casa e fica o quê? Vagando pela rua? Saia de casa e vá para onde? Saia de casa e leve o quê?
Sai de casa e carregue quem, né? É absolutamente fundamental que você tenha esse protocolo, esse método, né? Essa organização em que as pessoas, ao saírem de casa, identifiquem para onde ir, o que levar, para que elas tenham certeza de que elas vão estar seguras. Muita gente saiu para casa de parente um pouquinho numa rua acima, ou duas, ou num bairro vizinho, que posteriormente foi alcançado pelas águas. Então, não basta mandar sair, é preciso ter uma estrutura organizada de orientação que passa pelas escolas, que passa pelo diálogo com associações comunitárias, eventualmente com igrejas, as próprias forças de segurança, seja a polícia militar, seja a guarda municipal, bombeiros, né? Precisam saber quais são as áreas mapeadas. E não é que não haja essa informação. A Isabela falou da capacidade que a meteorologia tem de antecipar, de antever os fenômenos climáticos, mas o CEMADEM, o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tem mapeado mais de 1.900 municípios brasileiros que estão em áreas de riscos, de inundação, de deslizamento, de risco climático. Então, assim, qualquer prefeito, qualquer governador, presidente da República, ministro, seja lá quem for, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Tribunal de Contas da União, presidente do Supremo Tribunal Federal, tem acesso a essa informação. E já teriam capacidade de, a essa altura, no mínimo, ter uma cartilha, um protocolo de atuação na direção de preservar as vidas de quem poderia ter sido salvo se saísse de casa naquele momento. Uma população que precisa profundamente confiar nas suas autoridades e, eventualmente, não confiam. Não confiam porque a mensagem chegou sutil, sem a devida ênfase. Não confia porque tem um ambiente de polarização política que também está ancorado no negacionismo científico e ambiental. Não confiam porque as mesmas autoridades que hoje mandam que elas saiam de casa por conta de desastres climáticos são as mesmas autoridades que defendem legislação de flexibilização de legislação ambiental, de desmatamento, de exploração excessiva dos recursos naturais. Então, isso é contraditório, que autoriza e legaliza construções ilegais, e aí eu não estou falando só do Rio Grande do Sul, eu estou falando também do Rio de Janeiro. E aí é importante, quando a Isabela traz a reflexão sobre esse ano tem eleição municipal, porque o uso do solo é atribuição de município, de prefeitura e de Câmara de Vereadores. Então, aqueles loteamentos vizinhos a áreas de proteção, ou em áreas de proteção ambiental, ou em áreas de ribeirinhas, em áreas baixas ou em encostas, que estão sendo autorizados, legalizados, vendidos, comercializados, explorados, são os deslizamentos, as tragédias de amanhã. E são essas mesmas autoridades que estão atuando. Esse crime, essa tragédia, essas tragédias são políticas. Políticas por escolhas feitas por autoridades eleitas por uma população que acreditou no conto do vigário. Que preservar é muito chato, indígena é chato, quilombola é um horror, é tudo vagabundo, é tudo para ser medido em arroba, é tudo imprestável, é tudo preguiçoso. Esse discurso impregnado, né, contra populações tradicionais, povos nativos, que têm na proteção do território uma relação de parentesco, e aí convido vocês todos a ouvirem o nosso episódio, seja a entrevista com Ayrton Krenak, seja o angu em que a gente fala da posse do Krenak na Academia Brasileira de Letras, para entender do que a gente está falando, para entender por que é político. Porque é a mesma galera que está defendendo o marco temporal. Depois da Constituição, não tem mais direito indígena. Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade do marco temporal, Suas Excelências, deputados e senadores, votaram instituindo o marco temporal. O presidente da República vetou um pedaço e há judicialização e debate para derrubada de veto. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, no lugar de
referendar a decisão que o próprio colegiado a que ele pertence fez, chamou para uma conciliação. Tudo isso alimenta a tragédia ou as tragédias ambientais que estamos vivendo, como chamou meu querido Sérgio Abrantes, cientista político, socioclimáticas. Desastres, tragédias, crise, como queiram, socioclimáticas. E os que morrem são os mais pobres, são os pretos, são os miseráveis, são as mulheres chefes de família, são os idosos em situação de pobreza extrema, são os doentes, são os mais frágeis. É uma lei da selva. É muito triste ver aí. Por isso que a gente fala de racismo ambiental. Por isso que a gente traz essa reflexão. E se hoje há quem vá para redes sociais cobrar de influencers, cobrar do Rio de Janeiro que realiza o show da Madonna, é estratégia política de fugir do cerne da questão e da própria responsabilidade. Porque o que eles tinham que vir a público era dizer: peço desculpas. Assim como negaram a vacina na Covid e deviam pedir desculpas, não acreditei na vacina e morreram 710 mil brasileiros até aqui, peço desculpas porque acreditei num modelo econômico, numa política socioeconômica que despreza meio ambiente, que despreza vidas humanas e que deu nisso. E agora vamos falar de Plano Marshall. O Rio Grande do Sul vai precisar de um Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? Sabemos que é o plano que os Estados Unidos desenharam para a reconstrução dos países europeus, os aliados, depois da Segunda Guerra Mundial, para resolver a devastação pós-Segunda Guerra. Desenvolvimentista, né, por natureza, com indução do Estado, a partir da destruição causada pelos humanos. Acho que cabem muitas reflexões em relação a que tipo de modelo esses líderes políticos defenderam ao longo de suas histórias, ao longo de suas biografias. Tem, de fato, a Isabela mencionou um debate orçamentário no Rio Grande do Sul, deputados, a bancada do PSOL, dizendo que só foram destinados 50 mil reais para enfrentamento à prevenção a desastres climáticos. O governador rebateu dizendo que são 115 milhões. 115 milhões não é suficiente, gente. Desculpa, 115 milhões, peanuts. 115 milhões não é dinheiro que dê conta de mitigação, de prevenção, de preparação, de enfrentamento para as tragédias sucessivas que o Rio Grande do Sul tem vivido. E veja, nós estamos falando de um ano de tragédias climáticas decorrentes da chuva, mas já são mais de 3 anos antes disso de tragédias climáticas com efeitos dramáticos sobre a atividade econômica e também sobre a vida das pessoas em decorrência da seca, quebra de safra. É tudo sobre clima. Não deu para entender ainda? Quando não é chuva excessiva, é calor extremo. É frio absurdo. Não deu para entender que a gente vai ter que conviver com isso? Que a gente precisa aprender a viver com isso? E aí eu lembrava de municípios com boas construções, Roca Salles, Mussum, Lajeado, que eu mencionei lá atrás, e a gente falava disso. Municípios que nunca tinham vivido esse tipo de situação, que não eram áreas favelizadas, construção de encostas, etc., e que foram absolutamente destruídos pela água, elevação do nível dos rios. E agora não poupou ninguém, nem esses municípios, nem as áreas de serra, nem as áreas de encosta, deslizamentos, estradas. Na sexta-feira era uma BR absolutamente fundamental para escoamento de produção, para a circulação de veículos, inclusive de ajuda, e 150 estradas estaduais, vias estaduais obstruídas. Uma pane logística. Centenas de milhares de pessoas sem luz. 2 adutoras de água paralisadas, impondo racionamento também de água. Aeroporto, rodoviária em Porto Alegre, parados. Porto com galpões inundados. E muita gente morta. Essa, sim, perdas irrecuperáveis. Então, acho que são coisas que a gente precisa pensar, especialmente num ano eleitoral. O que esses candidatos e o que esses líderes políticos estão oferecendo, propondo, defendendo, e devolver a eles as perguntas. Vem cá, isso que você está me oferecendo vai me proteger da próxima chuvarada, da seca excessiva? Porque me parece que quando vem a próxima chuvarada e a seca excessiva, o que se busca,
O que os liberais buscam é a ajuda do Estado. Aí chamem as Forças Armadas, chamam a Presidência da República, chamam o Ministério XYZ, libera o dinheiro emergencialmente. Quando não está acontecendo nada disso, privatiza, vende, é tudo vagabundo, ninguém trabalha, o Estado pesa nas costas. Vamos também fazer uma reflexão política mais ampla sobre os significados disso. Façamos nossas escolhas. À direita, à esquerda, à extrema-direita, ao centro, mas a partir das perguntas precisas, as respostas de que necessitamos urgentemente à luz desses fenômenos que não vão cessar. Esse é o meu ponto, meu editorial assim mais enfático. Segundo ponto que eu queria tratar, a resposta do governo federal. Né? Acho que dessa vez, e bom, a crise é muito mais grave, mas dessa vez a resposta de Lula e do governo foi muito mais rápida e à altura do que o drama permitia. E enquanto o drama estava acontecendo e escalando, e não depois. Lula e ministros, né, fizeram neste domingo a segunda visita ao Rio Grande do Sul em 3 dias. A gente lembra que em setembro as chuvas começaram, acho que no dia 3 ou no dia 4 de setembro, já tinha um ambiente de tragédia no Rio Grande do Sul. Houve a cerimônia de 7 de setembro e Lula viajou para a Índia, para a reunião do G20. De lá fez referência à questão do enfrentamento à crise climática pelo Brasil e pelo mundo, citando a tragédia no Rio Grande do Sul, mas ele foi criticado por não ter cancelado a viagem, por não ter ido ao Rio Grande do Sul. Num domingo de setembro, quem visitou o Rio Grande do Sul foi o então presidente em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin, com uma comitiva de 8 ministros. Porque Lula saiu da Índia, do G20, foi a Cuba, depois foi para a ONU, ele ficou uma semana fora do país. Foi criticado por isso. E dessa vez, ele se apresentou pessoalmente, e isso é uma resposta política necessária e esperada. Levou os vários ministros. Foi com o ministro Paulo Pimenta da SECOM, que é gaúcho, mas ele levou o ministro das Cidades, ele levou o ministro dos Transportes, ele levou o ministro da Casa Civil, a ministra do Meio Ambiente, o comandante do Exército estava lá, e neste domingo, o ministro da Fazenda, o ministro da Defesa, a ministra do Meio Ambiente novamente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e é importante que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco tenham estado no Rio Grande do Sul e tenham visto com os próprios olhos a tragédia, porque legislações que eles, do dito Congresso Conservador brasileiro, de maioria conservadora brasileira, eles estão aprovando legislações que agravam essa condição. Então, não é trivial. A ministra Marina Silva reforçou uma proposta que ela já tem há um tempo, e tomara vingue, que é a decretação de uma espécie de estado de emergência permanente nessas áreas identificadas pelo CEMADEM como de risco. Então, você teria, nesses municípios, nesses territórios, nessas regiões, uma espécie de janela para intervenção, elaboração, aprovação de projetos, liberação de recursos, antes que a tragédia se abata. Medida importantíssima, que ela disse que quer implementar em parceria, obviamente, com o Congresso Nacional, mas com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas, para ter garantia de que não está tendo nenhum tipo de mau uso, né, de recursos públicos e garantia do cumprimento das medidas. Por quê? Porque todo prefeito e todo governador adora decretar estado de emergência, estado de calamidade, quando tem uma chuva, quando tem uma tragédia, porque eles ficam liberados de gastar dinheiro fazendo licitação e tudo mais. E há experiências terríveis nesse sentido, de desvio de dinheiro, de não entrega das obras, de não realização dos projetos que seriam em benefício da população. Outro ponto é que, como esses decretos eles têm prazo de validade, muitos municípios, pequenos municípios, não têm pessoal, capital humano, quadros capazes de elaborar
projetos sofisticados de reivindicação de recursos, de liberação de recursos. E aí a janela se fecha e o dinheiro não sai. Importante demais a ministra do Meio Ambiente estar à frente disso, desse debate, porque efetivamente Marina Silva, quer dizer, o Ministério do Meio Ambiente domina esse processo, né, em termos de conhecimento, de expertise, e Marina Silva é um quadro acima de qualquer suspeita, né, do ponto de vista do interesse legítimo pela questão ambiental. Sabe quem devia também estar junto? O ministro da Agricultura, porque, infelizmente, o Ministério da Agricultura no Brasil está muito a serviço do da monocultura exportadora de grandes propriedades. Nós já falamos aqui também sobre isso, quando falamos da questão dos alimentos, da inflação dos alimentos e tudo mais. Então, desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado, tragédia que vive o Pantanal, tem muito a ver com isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E tudo isso tem muito a ver com a expansão da fronteira agrícola, da soja, do milho, da pecuária. Está tudo imbricado, né, como dizem. Então, é importante cobrar essas explicações. É importante que o Ministério da Educação, as crianças precisam estar informadas. É importante o Ministério dos Direitos Humanos, que tem atribuições de atenção aos idosos. Sabe, das imagens que mais me comovem são as pessoas idosas. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com a maior proporção de população idosa. O segundo é o Rio de Janeiro. Aproximadamente 1 em cada 5 habitantes do Rio Grande do Sul tem 60 anos ou mais. Muitas pessoas, né, que viveram a vida toda nesses municípios, nessas casas, nesses territórios, ou que se mudaram para o interior para uma vida mais tranquila no próprio estado, e que têm uma enorme dificuldade de deixar suas casas, suas propriedades, porque deve ser pavoroso você recomeçar a vida tendo perdido tudo com 65, 70, 80, 90 anos de idade. Então, assim, é absolutamente desolador. Uma criança que sobrevive tem uma vida inteira pela frente para se recompor do trauma. Um idoso não tem uma vida inteira pela frente. Então, é preciso uma atenção a isso, porque não é só sobre deixa a sua casa, vá para um lugar seguro. É sobre deixar para trás uma vida inteira, tendo muito pouco tempo de vida para frente, para viver. Vocês percebem a diferença que é uma pessoa de 20, de 30, de 35, de 40 falar: não, agora eu vou trabalhar para construir tudo. E uma pessoa de 80 não vai trabalhar para construir tudo. Então tem um drama também do ponto de vista de acolher, convencer e esperançar, né, que é um verbo que os progressistas gostam muito, essa população mais velha. Porque é muito difícil. É muito difícil. Eu vi a Winnie Bueno, que é nossa amiga, ouve muito o Angu, assessora parlamentar, ela está fazendo, enfim, apelos, postagens, pedindo ajudas. A gente vai deixar aqui links também, né, de quem... Com certeza. E ela falava da situação dos animais, né? As pessoas têm muitos animais de estimação e algumas deixam amarrados para voltar para casa e encontrar eles, mas eles amarrados, eles não têm como. E algumas pessoas não Saem por causa dos saem animais. por conta dos animais, porque em muitos resgates se recusam a levar os animais e as pessoas não saem porque não querem deixar os animais e acabam, enfim, né, morrendo todo mundo. Ai, gente, é desolador. É muito realmente. desolador. É muito desolador. É muito desolador. E é muito desolador também você ver as pessoas se ajudando por conta própria, que o Estado não chega. Eu já desabafei essa indignação que eu tenho, que eu acho um absurdo. E há imagens que são, assim, épicas, heróicas. População faz corrente humana para resgatar. A pessoa está com trauma, que já perdeu tudo, a casa está inundada, não sei o quê, e tem que cavar a lama, e tem que entrar naquela água para resgatar mais gente. Então, assim, não era para ser assim, gente. É óbvio que você fala, não tem alternativa. A alternativa é ser solidária, a alternativa é escavar com as próprias mãos, porque pode ter um familiar, um vizinho, uma pessoa querida, ou desconhecida que seja, viva, sob escombros. Mas não é para ser assim. A gente não pode romantizar essas coisas.
100 pessoas de mãos dadas, com água no peito, fazendo uma corrente humana para resgatar um bote, com outras 2 dezenas de pessoas dentro, sem nenhum tipo de orientação, bueiros, você não sabe nem onde você está pisando. Então, são coisas que eu gostaria de falar, né? Então, só para criar uma. Só para reorganizar aqui, né, as ideias. A reflexão política, política no sentido, não só política ideológica, política no sentido mais amplo, política no sentido político ideológico, modelos que são defendidos, política no sentido de que vai ter eleição esse ano e façam as perguntas certas, exijam as respostas de governos federal, estadual, municipal, Câmara, Senado, Assembleia Legislativas, câmaras municipais, o que eles estão fazendo que agravam ou efetivamente melhoram essa situação climática. Porque há responsabilidade legislativa, sim, e muita. Meu colega André Trigueiro apontou o deputado gaúcho, autor do projeto de flexibilização de licenciamento em áreas de proteção. Então, absolutamente fundamental. E prestar atenção nas boas experiências. O Centro de Operações do Rio é uma boa experiência, o sistema de sirene é uma boa experiência, treinamento de lideranças comunitárias. Agora, elas são no sentido de aplacar a emergência, salvar a vida na emergência. Mas o que está se fazendo em termos de prevenção, em termos de enfrentamento a essa nova realidade? Não é suficiente. Nem no Rio, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Nem no Rio Grande do Sul, nem em lugar nenhum. A Isabela perguntou se o Rio Grande do Sul está em crise. Está. É um dos estados com maior endividamento. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul tem quase, acho que, 90% do total das dívidas dos estados com a União. Então, estão em situação, sim, à beira ou assinando regime de recuperação fiscal. Não interessa. Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito de negociar, tem que dar um jeito de se endividar, tem que dar um jeito de atrair ajuda, organismos multilaterais, modelos outros de recursos para reflorestamento, para reurbanização, para infraestrutura, para transição climática, para transição energética. Tem que pensar em modelos, né, tributários em que os mais ricos e os que mais poluam e os que mais degradem o meio ambiente paguem mais para financiar esse enfrentamento. No fundo, é tudo político. No fundo, tudo político. E não se iludam com cobranças que são espuma. Espuma para disfarçar a responsabilidade objetiva que se tem com escolhas políticas que foram feitas ou com omissões que foram praticadas. Aí é fácil cobrar o influencer, cobrar a mídia, cobrar a Madonna, cobrar quem quer que seja. Porque no dia seguinte vão estar lá dizendo que demarcar território indígena é um absurdo, que indígena não gosta de trabalhar, que quilombola é vagabundo, que os ecochatos estão exagerando, que o Metsu é alarmista. Ou não viram esses tweets, esses comentários? Ouviram. Ouviram. Claro que esse é o momento de chorar os mortos, enterrar os mortos, aceitar a solidariedade, receber as autoridades, ouvir o que elas têm a dizer, exigir reparação, auxílio, acolhimento, resgate. Mas o dia seguinte ao trauma é de reconstrução. E a reconstrução passa por uma compreensão política mais ampla. Talvez esse angu seja para ser ouvido na semana que vem. Mas é que a gente já falou tanto, né, das coisas mais imediatas, urgentes. A gente já falou tanto aqui de prevenção, de previsão, de emergência, que eu acho que merecia uma reflexão mais profunda, mais política, mais estrutural. Espero contribuir sob essa ótica. E aí isso vale para o Rio Grande do Sul, mas isso vale para a Bahia. Vai ter eleição municipal na Bahia. Vai ter eleição municipal no Rio de Janeiro. No dia que saiu o alerta, em março, daquelas chuvas que viriam na região serrana, na véspera daquele dia, tinha sido entregue em Teresópolis um muro de contenção que fora destruído na tragédia
de 2011 que matou mais de 900 pessoas. Não é razoável imaginar que você levou 12 anos, 11 anos, 13 anos para reconstruir um muro. Não é razoável. E muitos desses políticos eram políticos naquela época e ainda são hoje. Estão por aí, não são cobrados, não prestam conta. E a população muitas vezes se esquece de cobrar, entrega na mão de Deus. Não é só sobre Deus. Existe o arbítrio, existe escolhas, existe a escolha. E eu acho que está na hora da gente fazer uma reflexão muito séria sobre escolhas que estamos fazendo. Não me parece que haja um debate. E olha que a gente tem uma crise grave na saúde, a gente tem uma crise grave na educação, a gente tem uma crise grave na segurança pública. Mas não me parece que haja um debate mais urgente, um debate político mais urgente para este ano que não seja o enfrentamento à crise climática ou à crise socioclimática, como bem definiu meu amigo Sérgio Abranches. Eu acho que é isso. É isso, gente. Não há mais nada realmente a ser falado. Acho que a gente já falou tudo. A essa altura que vocês estiverem ouvindo isso na terça-feira, infelizmente, essa contagem de mortos já vai estar muito maior, né, do que os 75 da noite desse domingo. A gente, na terça que vem, com certeza, volta a falar sobre isso. A situação no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre vai demorar demais a normalizar, a voltar, e que normal é esse, né? Que centenas de mortos se acumulam, vai voltar ao normal para quem? Porque se você perdeu um filho, uma mãe, um pai, um irmão, um sobrinho, um amigo, que vida é essa que volta ao normal? Quanto tempo que essa vida volta ao normal? Se é que um dia essa vida volta ao normal? Né, se você perdeu sua casa, se você perdeu tudo que você tinha, se você perdeu sua memória, seu território, o seu lugar de afeto, de conforto, a casa em que você cresceu, o lugar em que você viveu a sua vida toda. Então, é uma tragédia que é muito maior do que os danos materiais são capazes de dimensionar, né? A gente perde também o simbólico, né, o subjetivo, a memória, o passado. Existe muita subjetividade em perder uma casa e nessa contagem, né, do número de mortos. Então, é um efeito, não tem fim, né? É um efeito que não acaba com a água do Rio Guaíba baixando, que não acaba com a água do Rio Taquari baixando. É uma tragédia que ficará na história. Mas se tivesse uma pessoa morta na vida dessa família, já seria uma tragédia que ficaria na história, né? A gente está falando de pessoas que têm família, que têm uma vida, que carregam uma história, que têm laços de afeto. Então, é muito difícil. A gente continuará aqui cobrando, falando, repetindo as mesmas coisas. E terça-feira a gente volta nesse assunto para ver, enfim, para atualizar, entender quais foram os próximos passos e quais são as diretrizes, né, e a organização, o planejamento do governo do estado, se é que ela vai chegar, né, mas nos próximos meses, no próximo ano, para que essa tragédia não se repita mais uma vez. É isso. Vamos para o nosso próximo bloco. Minha gente, vamos falar de Madonna. Quero ouvir Flávia Ol, porque eu tava em Búzios, então ela foi pro show, mas eu não sei nada do que ela achou das percepções, a gente não conversou sobre isso. Mas fiquei muitíssimo emocionada, especialmente de ver tantos homens gays, especialmente os mais velhos, né, que viveram aquele anos 80, anos 90 da Madonna, extremamente emocionados de estar podendo viver esse momento. Vi um pedaço do show na televisão e vários muito emocionados, mas os relatos também nas redes sociais e tudo que a Madonna sempre pregou, né, de defesa à população LGBT, a liberdade sexual, o prazer, a fase erótica, todos os símbolos, todas as cenas polêmicas, chocantes, né, que foram colocadas ali no show, transmitidas, que escandalizaram os moralistas conservadores no Twitter, um show de horrores, cada tweet mais podre que o outro, mas muito emocionante, especialmente esse relato
dessa parte, né, das pessoas que se sentiram tão abraçadas, protegidas pela Madonna durante tantos anos. Quero te ouvir, Flaviol, qual foi sua percepção lá em loco? Gente, eu tô vivendo um fim de semana, dias, né, de muito choro. Eu tô chorando assim. Não, isso Eu aí até falei, pra gente, se você é fosse, normal. se eu ainda menstruasse, eu ia dizer que era TPM, mas nem isso, né? Porque já tô em menopausa avançada. Olha o papo. Mas é papo bem Madonna, né? Mas assim, chorando, emocionada com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul e com gatilhos, inclusive, que alcançam o que o Rio de Janeiro já viveu e vive, né, de forma recorrente. Na sexta-feira, eu fui para Petrópolis, para Filipetrópolis, primeira edição desse festival literário. E foi absolutamente incrível, e foi incrível pelo acolhimento de uma população que estava celebrando a cultura, debatendo, né, debatendo arte, cultura, literatura, produção literária, educação, ficção, jornalismo, política, justiça. 2 anos depois da maior tragédia climática, ambiental, já vivida por aquela cidade. E era um fim de semana de sol, e mais de uma pessoa falou assim: tão importante para Petrópolis estar tendo esse encontro, porque a gente está tão enlutada, a gente não terminou o trabalho de reconstruir a cidade, de superar o luto. Então, ter essa visita, ter esse tanto de luz, de sol, de céu azul, de abraço, de afeto. É uma cidade, do ponto de vista político e ideológico, muito conservadora. E o evento de literatura, infelizmente, não devia ser assim, mas se tornou, ou os eventos literários se tornaram encontros, pontos de convergência do campo progressista. Já falei sobre isso aqui, né? O campo conservador tomou as igrejas, tomou os quartéis, o campo progressista, que atuava muito a partir dos sindicatos, que é emprego formal, a partir do esfacelamento do mercado de trabalho, ficou muito fraturado, e a pandemia foi uma tragédia, né, para a cultura. Então, a retomada dos eventos culturais, demonizada, né, pelo campo conservador, nos ataques aos artistas e às manifestações culturais, na asfixia de recursos, né, na asfixia financeira e até na censura, né, dimensões de censura. A gente vê o que está acontecendo com o livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele. As manifestações culturais são abominadas, demonizadas por esse campo, né, conservador da extrema-direita. Então, os eventos literários e culturais têm virado espaços de confluência, para trazer a ideia do Nego Bispo, né, de encontro desse campo progressista. As pessoas estão se reunindo em torno de livro, em torno de artistas, de músicas, de shows, de festivais musicais, de rodas de samba, de ensaio de carnaval, enfim. E aí foi muito interessante ver a vida fluindo, né, em Petrópolis, no momento em que o Rio Grande do Sul vivia, e houve vários momentos da Filipetrópolis que a tragédia no Rio Grande do Sul foi evocada, teve minuto de silêncio, e foram encontros muito amorosos, sabe? Com amigos queridos e amigos virtuais, que finalmente encontrei, e amigos que já eram amigos e a gente nem sabia, né? Então foi muito bonito esse encontro. Eu espero que seja o primeiro de muitos. E agradecendo, encontrei vários angulers em Petrópolis, professoras que ouvem o Angu, que leem e recomendam minha coluna, estudantes de jornalismo. Eu não vou dizer o nome de todo mundo, porque eu vou esquecer, mas assim, quero agradecer muito o acolhimento que a gente teve, o Angu, a Isabela, o Martinico, até o Aida no Janjo foi abraçado e lembrado, né, nos encontros. Muita gente pedindo abraço, sabe? E como é importante a gente voltar para a rua e estar se encontrando. Mas eu acabei ficando 2 dias. Eu mediei uma mesa incrível, gente. Procurem, por favor, no YouTube da Flipetrópolis. Eu fiquei completamente desbundada com a mesa, né? Porque primeiro eu não ia fazer, porque eu não tinha certeza se eu ia conseguir sair, estar lá na sexta-feira. Então eu falei para o meu amigo querido Afonso Borges, o organizador, o
maestro de tudo, que eu não ia mediar nada, não ia assumir nenhum compromisso, porque eu estava com medo de não poder ir e deixar a Fili Petrópolis na mão. Então, em princípio, eu iria só como acompanhante do Aidano, que tinha a mesa. Que, aliás, foi uma mesa maravilhosa, mediada pela Carla Camurati, Aidano André Mota e Jamil Chad. Jamil, que acabou de escrever, está lançando agora, saindo do forno, a biografia do maestro João Carlos Martins, título é Indomável. E música clássica, música erudita, e o Aidano falando de escola de samba, de carnaval, assim, foi super interessante a mesa, bem-humorada, divertida. E quando eu falei para o Afonso que eu estava subindo, ele falou: já te botei numa mesa. E eu fiz uma mesa com Conceição Evaristo e Rosisca Darcy de Oliveira. Conceição 77, Rosisca 80. E aí foi muito incrível, porque eu tive em Genebra, né, recentemente, e fui lembrada que Rosisca e Miguel Darcy de Oliveira, Miguel, marido de Rosisca, que foi embaixador do Brasil em Genebra, eles tiveram um papel absolutamente fundamental de acolhimento aos exilados, e eles próprios, né, acabaram se tornando, né, em alguma medida, exilados políticos da ditadura. E a Conceição, quando eu tive com ela em janeiro, né, no início do ano, lá em Belo Horizonte, eu acho que eu comentei com vocês no Angu e cheguei a escrever uma coluna sobre isso, que nós visitamos o morro onde era a favela, né, a favela do Cruzeiro, a favela do Pinduraçaia, onde ela cresceu. E a remoção foi também um modelo de controle, de expulsão, de opressão das populações, das comunidades populares, das populações na ditadura. Aí eu falei, cara, 60 anos de ditadura, vou começar o enredo com essas mulheres, um enredo de distanciamento e aproximação, de como as histórias delas, partindo de origens e destinos diferentes, se cruzam em vários momentos, e tem vários momentos de interseções. Elas são, né, educadoras que foram intensamente influenciadas por Paulo Freire, atuam na educação. A Rosisca é imortal da Academia Brasileira de Letras, a Conceição é imortal da Academia Mineira de Letras e já tentou se candidatar para a ABL, não foi eleita. Pode ser que seja, né? E elas tinham essa experiência de ditadura. E aí eu falei, vou começar com isso. Gente, 60 anos de ditadura, a gente está aqui, é político também esse evento. E eu queria que cada uma falasse do seu ponto, né, de enfrentamento com o regime, com o arbítrio. E aí eu falei da remoção da Conceição, do exílio da Rosisca, e eu achei que elas iam falar como se fala em 5 minutos, né, em perguntas de rodas de conversa. E a Conceição falou: impressionante você estar me perguntando isso, porque eu nunca falei disso. Eu fui da Juventude Operária Católica, fomos perseguidos, minha casa foi invadida, e eu não entendia por quê, porque a gente era só um grupo de pobre na igreja, pensando em justiça. Aí, já estou de novo chorando. Cara, foi tão impressionante, assim. Aí a Conceição falou uns 20, 25 minutos. Eu falei, eu vou ficar em silêncio, eu vou sair da mediação, eu vou me. Né, aquele momento em que, enfim, eu já tenho alguma experiência nisso. Eu falei, eu não vou interromper isso aqui. Isso aqui é um testemunho, é um documento histórico, não cabe mediação, deixa ela falar o tanto que ela quiser. E ela falou, e eu recomendo, porque realmente foi um dos depoimentos mais fortes que eu ouvi da Conceição. E aí foi para a Rosisca, e a Rosisca também falou, tipo, 20 minutos, desde o momento em que ela sai do Brasil, do que ela vive. E ela falou uma coisa tão impressionante, que eu acho que vocês, angulers, também vão se emocionar, porque sabem da devoção que eu tenho pela língua portuguesa, porque ela falou assim, eu vivi tudo isso, eu tinha 20 anos, ela falou que fez 20 anos, em 27 de março de 1964. E eu ganhei de presente em 20 anos uma ditadura que durou 21 anos. Então, e ela ficou 15 anos no exílio. E ela falou assim: e eu sou uma escritora que perdi a língua materna. Tem a dimensão de você estar longe da língua materna, tendo a língua materna como o seu objeto como seu ofício, como seu objeto de trabalho. Eu fiquei completamente assombrada com tudo que elas me disseram. A Conceição disse que a polícia arrancou um pôster de Angela Davis que ela tinha no quarto.
É assim, gente. E aí eu falei: olha, vocês desculpem, não teve mediação, foram 2 testemunhos, mas acho que todo mundo entendeu por quê, porque não dava para interromper essas mulheres, né? Não dava para interromper essas mulheres, porque essa história ainda está sendo contada, e essa história, a Conceição falou, né, do tão pouco que é contado, do impacto, do efeito da violência da ditadura sobre mulheres negras, movimento negro, povo preto, favelado, e é verdade. Acho que a gente até falou sobre isso no Angu, né, dos 60 anos, quando falei do pedido de desculpas, né, do Ministério do Desenvolvimento Humano, dos Direitos Humanos, Comissão da Anistia aos indígenas, né, ao povo Krenak. Acho que a gente falou sobre isso aqui num dos Angus recentes. E a Conceição falou dessa dimensão, né, das histórias que não foram contadas, e aí eu chamei a atenção do público para estarmos ali puxando um fio de uma história mal contada, pouco contada, a partir de 2 mulheres, 2 intelectuais de 77, 80 anos, né, que naquele momento disseram assim: nunca falei sobre isso. E viveram essas histórias. Então, assim, tudo que a gente fala sobre representatividade, sobre diversidade, estava ali, encarnado naqueles 2 corpos na minha frente. E na da Flipetrópolis. Depois a gente falou um tanto de feminismo, porque a Rosisca é um ícone do que a gente chama de feminismo. Ela prefere chamar de movimento de mulheres, à época, e agora chama de mulheres em movimento. E a Conceição, do lado do feminismo negro. Também foi incrível a fala das 2, cada uma com 5 minutos, porque foi o que nos restou de tempo, 5, 7 minutos. E a gente contratou uma outra mesa para a próxima Flipetrópolis, que ela aconteça, desenvolver os assuntos que ficaram abandonados: educação, literatura, Paulo Freire. Mas, enfim, eu vivi tudo isso, assisti mesas lindas, recomendo a vocês. Nossa, foi muito incrível. Mas eu falei: eu vou voltar para o Rio de Janeiro, porque eu vou ver a Madonna. Meus amigos escritores falaram: não é possível, a gente vai ter uma noitada, é o último dia, você tem que ficar, porque de sexta para sábado a gente ficou até 3 horas da manhã toda lá, meu cantando. Deus. Teve violada, Jamil Chad levou flauta. E tem um videozinho que eu botei que eu compartilhei no Instagram, que é a gente, para fazer a foto cantando Preta Pretinha, Moraes Moreira viva. Mas eu falei: gente, eu sou uma jornalista carioca, apaixonada pelo Rio, que observa cidade, comportamento, sociedade. Eu preciso ver como é que o Rio de Janeiro vai receber a Madonna, como é que isso vai ser. Eu não tive convite VIP. Então eu mobilizei minha amiga Raquel Vita, que mora no Leme, falei: você topa uma pré na sua casa e tal? E a gente comprou um vinho e ficamos eu e Aidan um pouco. O Aidan não queria ir de jeito nenhum, mas ele, enfim, queria ficar em Petrópolis. Mas falou: não, mas eu vou com você. E aí a gente fez o combo completo de Rio de Janeiro. A gente pegou o metrô, desceu na estação Cardeal Arco Verde, no meio daquela multidão de gente. Mas assim, cheio, lotado, multidão. Mas Rio de Janeiro, multidão sabe para onde caminha, pacífico, alegre, as pessoas fantasiadas, muitos casais gays, muitos meninos com seus namorados, muitas meninas com as suas namoradas, muitos casais sênior, tipo eu e Aidan, muita mulher da faixa etária minha, da Madonna, enfim, com roupa, com colares de pele. Até depois me arrependi, porque eu botei meio que um macacão, que eu falei: se eu tiver que sentar na areia e tal, é mais confortável. Depois me arrependi, devia ter ido de colar de pérola, fazer um... Mas, enfim, eu não sou, já falei isso aqui, eu não sou uma fã da Madonna, né? A Madonna atravessa a minha vida, é uma cantora, né, que viveu seus anos mais, né, de maior fama na minha juventude, mas eu sempre fui uma jovem MPB, Clube da Esquina, vocês sabem disso. Mas eu queria ir. E foi, assim, uma experiência avassaladora. Eu sei que eu estou sensível, eu já vinha sensível, mas, assim, primeira música, primeira fala da Madonna, meu inglês não é uma grande, até eu achei que eu entendi bastante. Eu acho que eu subestimo o meu inglês, sabe? Eu acho que eu sou pior do que eu sou efetivamente. Mas a Madonna
pegou o microfone e... Bom, primeiro não foi um show, né? Isso é importante dizer. Foi um musical da Broadway, né? Ela protagonizou, ela fez o seu auto-musical. Ela fez um auto-musical da Broadway, porque era um espetáculo absolutamente cênico, teatral, né? Inclusive com textos, não era um show no sentido de uma música depois da outra, não sei o quê. Eram várias cenas, era um espetáculo musical mesmo. Quem já foi, quem conhece, assistiu pessoalmente ou por vídeo, enfim, musicais da Broadway, teatro musical, foi disso que se tratou, autobiográfico. E a cena, a primeira fala dela, que ela pega o microfone e fala assim: eu estou aqui abrindo my journal, né, meu diário, e vou contar para vocês, é como se eu estivesse lendo, contando para vocês a história da minha vida. E aí tem uma dançarina que está do lado dela, com uma roupa anos 80 e tal, e ela fala assim: essa daqui sou eu 40 anos atrás. E ela fala assim: essa menina cheia de sonho, de erro, de... Cara, foi tão impressionante aquilo. Porque eu acho que muitos jovens que estavam ali não fazem nenhuma ideia da profundidade daquela cena. Mas era uma mulher fazendo uma revisão de 40 anos da própria vida e sendo muito honesta e generosa com o seu passado, com a jovem que ela foi. E isso, assim, nossa, isso me pegou de um jeito, porque só quem viveu sabe, né? Você sair de lugar nenhum, nowhere, sem dinheiro nenhum, ter um sonho, assim, ela falou, eu tinha um sonho, aí ela fala, um sonho, aí ela ergue o punho, que é obviamente uma referência cênica, né, ao Martin Luther, aquilo tudo, e ela fala assim, eu tinha um sonho que era ser dançarina profissional, aí ela fala assim, eu sou uma dançarina profissional, mas ela é tão mais que isso. Eu estou aqui absolutamente emocionada revivendo essa cena, porque aí ela fala que chegou em Nova York com $35, e aí ela fala assim, eu agradeço pelos bares sujos, fedidos, em que eu cantei, pessoas que me ajudaram, os boquetes que eu paguei, sabe? E no final desse discurso, que para mim é muito forte, porque é um convite a uma viagem no tempo. E tinha muitos jovens ali que ainda são só jovens de 20 anos sonhadores. É muita coisa ouvir uma mulher de 65 anos falando assim, cara, 40 anos atrás eu não era nada, e olha só tudo que aconteceu. E aí ela fala assim, give me a hug. Ela abraça a atriz, o ator, a dançarina, que está vestida com as roupas dela daquela época. E é tão incrível, ela deita a cabeça assim no ombro da dançarina. E assim, gente, é o peso de uma vida inteira. Bom, o Aidano, nessa hora do show, tinha ido ao banheiro. Procurou um banheiro lá no posto. A gente ficou pé na areia. Quando ele voltou, eu estava me debulhando. Aí ele falou assim, meu Deus do céu, tu já tá chorando com a Madonna. Porque, tipo assim, com a Bethânia, né? Com a Bethânia, né? Ok. Mas com a Madonna. Mas aquilo me bateu assim muito forte, sabe? Esse encontro dela com ela mesma de 40 anos atrás. Com as jovens que nós fomos, sabe? Você fala, caraca, tudo que eu passei, meu Deus. Então foi lindo. Aí, bom, vem o show, Aí vem, segundo momento que eu me emocionei profundamente, quando ela canta Live to Tell, que é a homenagem às pessoas que ela perdeu, né? As pessoas que morreram na epidemia de AIDS no final dos anos 80. E aí muitas fotos, inclusive Cazuza, Betinho, Sandra Breia, Renato Russo. E a Madonna, é uma sobrevivente. Morreu todo mundo. É Entende? verdade. E ela chegou aos 65 anos, ela alcançou a longevidade. Assim, é muito impressionante, tem muitas referências. E nessa hora ela se emociona e chora, ela canta sozinha. Até virou um meme, falando obrigado, Carlos Alberto da Nóbrega, que é um banco de praça que ela canta. Claro que as pessoas fazem piada com tudo. Mas é ela sozinha naquele banco, entendeu? É meio que sobrou. Fred Mercury aparece, né, do Queen. Muito forte aquele momento também. Não, Michael E muito Jackson. comovente.
Não, Michael Jackson, vários das calma. pessoas. Michael Jackson não chegou, querida. Aí tem um momento de Like a Prayer, que é uma música que eu adoro, a minha música favorita dela, e que no fim da cena, porque é uma música que ela foi excomungada, porque o clipe da música ela aparece beijando um santo negro, sabe? E é uma música que faz um pouco de referência religiosa, mas sexual. E no fim, o filho dela, um dos filhos, né, ela tem 6 filhos, um jovem negro que toca guitarra, ele aparece tocando guitarra numa referência ao Prince, outro que morreu, da geração. Tem muitos tributos, né, a essas pessoas. Bom, aí tem aquela sketch toda, que é a polêmica, que aparece na cama, né, ela se masturbando, e que é incrível, porque para mim é mais ousado. Nos anos 2024, uma mulher de 65 anos se masturbando, do que uma jovem de 30 nos anos 90, né? A jovem que ela era. Porque era, né, era usado para aquela época, ela fala muito da condição feminina de tomar as rédeas da carreira, de ser a chefona, da raiva que ela tem um momento que tem vários áudios, assim, né, uma sequência de vídeo com áudio, de entrevistas, de coisas que ela falou, e ela fala assim: "I'm hungry, I'm hungry, I'm hungry". Ela está com raiva de tudo, de assassinato, de destruição, de guerra, de tudo mais. Essa coisa, né, do enfrentamento do direito da mulher, como a Mireille de França, minha amiga querida, a maior fã da Madonna que eu conheço, fala, era tudo mato, né, era tudo mato. Madonna e Michael Jackson criaram esse conceito, né, de espetáculo, de coreografia com dança, com bailarinos, com videoclipe, com vídeo, com tudo, né, com tecnologia. Aliás, tem uma sequência que parece as sucessões de imagem do Black and White, que era o clipe do Michael Jackson famosíssimo, que foi uma técnica de fusão de imagens, que foi o Michael Jackson que apresentou ao mundo. Aí, bom, aí tem Anitta, né? E aí tem Pablo, os meninos ritmistas das escolas de samba, todos ensaiados por Pretinho da Serrinha, e uma sessão de exorcismo e retomada da bandeira brasileira, da camisa da seleção brasileira. E eu fiquei muito impressionada, porque eu ainda tenho muito pé atrás com isso, né? Por conta do sequestro político dos nossos símbolos. Mas a plateia fez uma catarse. As pessoas gritavam, sabe? Com ela sacudindo a bandeira, com a Pablo sacudindo a bandeira, com a Pablo com aquela camisa. Então, assim, realmente eu acho que as pessoas estavam com saudade de abraçar esses símbolos. E era isso em Copacabana, né, cara? Que é o palco, né, dos movimentos bolsonaristas. Então, assim, muito impressionante, muito comovente, né? E o samba ali presente, né? Uma valorização do samba, da música brasileira, dos pretos brasileiros. Por fim, absolutamente avassalador a sequência, a cena em que, num jogo de sombras, ela e Michael Jackson dançam e cantam juntos. Gente, vocês não estão entendendo o que foi aquilo. Sobe um bailarino, Michael Jackson, e uma Madonna com aquela roupa de Like a Virgin, que é uma roupa branca, uma saia de tule, né, de muitas camadas de tule, muito dos anos 80, aquele cabelo assim meio de permanente. E aí você vê as silhuetas e Michael Jackson dançando e cantando Billie Jean. Aí é o playback, né, do Michael Jackson. E Madonna cantando Like a Virgin, e eles fazem um diálogo. Gente, aquilo foi bonito, num grau, sabe, que é, assim, indescritível, indescritível, indescritível. Outro momento, assim, que para mim foi absolutamente emocionante, porque, inclusive, eu gosto muito mais do Michael Jackson do que da Madonna, no sentido de acompanhar a carreira, ter álbum, enfim. Chorei a morte dele, lamentei muito. Eu lembro que a gente fez uma festa junina, uma das festas juninas aqui em casa foi logo depois que o Michael Jackson tinha morrido, e a gente parou a festa junina e botou Michael Jackson e dançou Michael Jackson em homenagem a ele, em honra a ele. Então, assim, gente, ver o Michael Jackson no palco, né, interagindo naquele jogo de sombras com a Madonna, foi incrível. Foi incrível. E foi lindo. E aí eu tô no metrô, né? E os gays todos, né, com aqueles leques
né, de Madonna. Aí eu falei, eu quero um leque desse. E acabei comprando um leque em Copacabana, Está- um leque, ó. Flávia Al batendo leque no Orgulho de Grilo. Gente, eu bati leque a noite inteira. Encontrei angulers lá também. Isso vai Alguns ter que virar um angulers. corte, não tem jeito. Não, olha aqui, eu quis comprar esse, porque tinha uns lá de uma cor só, com o nome Madonna, não, mas eu quis comprar o leque arco-íris. Você é o S, né, Flávia Al, do GLS, você é simpatizante Eu sou da dessa causa. época, tá? E a Madonna falou lindo com a comunidade queer, que ela falou. Quando eu cheguei, eu era uma menina de Michigan. Vocês sempre me acolheram. E eu vou até o último dia, até o dia que eu morrer, eu vou Ai, foi lutar muito com vocês. emocionante isso. Não tenham medo. Foi lindo ela falando isso, sabe? Não tenham medo. Vocês estiveram do meu lado e eu estarei com vocês. E é verdade que ela esteve mesmo, né? Então, assim, foi muito bonito. E N casais gays, lésbicas, se amando, se beijando, dançando. Aí, nessa hora do Billie Jean e da Like a Virgin, tinha um casal, um homem negro, cheio de ginga, estava dançando pra caramba. Aí ele começou a ensaiar um passinho de charme. E aí a gente foi imitando, aí viraram umas 15 pessoas fazendo passinho de charme nas areias de Copacabana. Foi tão divertido, sabe? Eu, Raquel, Bárbara, foi tão divertido. E aí acabou o show, a galera foi saindo assim, feliz da vida. A gente ainda voltou na Raquel, tomou mais umas 2 taças de vinho, depois fomos andando até o metrô, voltamos de metrô para casa, funcionou super bem. O Rio de Janeiro deu show, sabe? Ah, teve alguém que celular roubado? Teve. Nego dá mole, correria, como dizem em São Paulo, né? Correria passa e leva. Teve 500, eu acho que 530 casos de gente que passou mal, que foi atendido por ambulâncias ali, mas nada com gravidade, né, nada de casos de complexidade. Foi um canhão de atividade econômica para a cidade. Eu escrevi uma coluna que a gente pode compartilhar falando, né, desse potencial. E assim, e foi um tapa na cara da caretice e do etarismo. Porque assim, uma mulher de 65 anos, ativando tudo isso, né, essa cadeia produtiva, cantando, agradecendo por sua trajetória, né, exaltando a sua trajetória, e com o joelho imobilizado, porque é isso mesmo, o nosso joelho dói, cara, sabe? O nosso joelho dói, mas o nosso joelho que dói aos 55, aos 65, aos 70, é resultado da vida que se viveu. Vocês jovens, o joelho de vocês não dói porque vocês não viveram, não correram o que a gente correu para chegar até aqui. E aí, eventualmente, você vai precisar de muleta, de imobilização, de gesso, de botinha, de fisioterapia. Mas valeu a pena alcançar a longevidade. Então, Madonna, assim, para mim foi assim, cara, bato palma de pé, porque, sabe, ela olhou para trás e falou assim: ei, essa vida aqui dá um musical da Broadway, bora fazer. E um mês antes da estreia, né? Semanas antes da estreia, ela ficou doente, ela foi internada, ela ficou em estado grave, ela teve que adiar por alguns meses, eu acho que 3 meses, né, a estreia dessa turnê. E chegou ao fim no Rio de Janeiro, essa turnê em que ela fez 80 apresentações, mais de 80 apresentações, de outubro de 2023 até maio de 2024. Não, 65 anos. e no meio disso, ela pegou uma infecção bacteriana, ficou em coma induzido durante 4 Então, dias. às vésperas da Teve que estreia. fazer uma pausa, né? Acabou atrasando 2 meses, ficou 2 meses se recuperando, voltou e assim. Isso. Ela agradeceu muito ao público brasileiro, aí falou palavrão. Foi muito incrível, foi muito legal. Valeu muito a pena ter ido por essas lições que eu acho que estavam contidas, lições sobre feminismo, mulher, né, igualdade de gênero, direitos civis, de gays, de pretos, por essa potência que é a cadeia produtiva da cultura. Não é de hoje que eu falo isso, quem é angulher sabe. Foi mais uma demonstração do quanto é potente, do quanto ela ativa. Eu já não ia comprar esse leque, por exemplo, né? Não estaria no metrô de Copacabana no sábado à noite, indo e voltando, se não tivesse o show da Madonna. Então, assim, tem um sentido econômico que transborda.
a partir de uma artista, que é o centro do palco, mas que ativa, como num passe de mágica, hotéis, restaurantes, bares, quiosque, gari, limpeza urbana, transporte, táxi, metrô, ônibus, BRT, VLT, avião. Uma companhia aérea fez 170 voos extras. 222 mil pessoas passaram pelo aeroporto do Galeão de 1º a 6 de maio. É uma potência. Todo mundo comprando gelo, comprando bebida, comprando de um tudo. Brigadeiros, Bota de um brisadeiros tudo à nisso. venda, né? Bota de um tudo nisso. De um tudo. Churrasquinho, você saía quase defumado da Avenida Atlântica. Acessórios, as pessoas, camisetas. Gente, tudo isso alguém inventou, alguém criou, alguém produziu, alguém comprou, revendeu, e isso vai botar comida no prato, vai pagar a conta de luz, o gás. Isso é atividade econômica na veia, objetiva. Então, assim, foi muito incrível. Foi um fim de semana, assim, muito, muito comovente, sabe? Testemunhar tudo isso. E sendo carioca, né? O Rio está precisando tanto de algumas ativações como essa para a gente reencontrar a nossa vocação de rua, de festa, de economia criativa, né? De atividade a partir da produção cultural demonizada, esculhambada nos últimos anos. Seja pelo bolsonarismo, governo Bolsonaro, que fez o que fez com a cultura, isso aí não estou nem editorializando, porque foi objetiva, né? A perseguição. Mas antes disso, o governo Crivella já foi também, né? De muita crítica. Aí vai ter moralista, vai falar que é imoral. Inclusive moralistas que depois são pegos nas coisas mais absurdas, né? Porque os moralistas são os mais indefensáveis na sua vida, nas suas vidas pessoais. Mas foi transgressora, foi catártica. Mas foi amorosa, foi generosa com a própria biografia, com as pessoas que passaram pela vida dela. Ela fala assim, logo no começo também: nunca esqueçam de onde vocês vieram. É tão importante ouvir isso. Tanta gente esquece, né? Deixa pelo caminho. Foi lindo, gente. Eu fiquei muito emocionada. Ainda tô. Hoje eu vi de novo o show, porque assim, muita gente falou: ah, era um show para ver pela TV. De fato, vendo pela TV, e onde eu via, eu estava longe, né? Então, por exemplo, a sequência de imagens dos brasileiros que foram homenageados, as pessoas homenageadas, eu só vi na televisão, né? Porque não dava para ver a distância do palco, e eles filmavam mais a Madonna, a Pablo. Mas também foi incrível o sentimento de pertencimento quando você vê as imagens se alternando de gente que faz todo sentido para a gente. Zumbi, Martin Luther King, Raoni, Abdias do Nascimento, Sueli Carneiro, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Paulo Freire, Mano Brown, Renê Silva, Marina Silva, Érica Hilton, Paulo Freire, já falei, né? Cara, é nossa turma, são nossos ídolos. Foi muito bonito. Ver o Abdias, ver a Sueli, o Átila Roque, amigo querido, que estava assistindo pela TV, ele me mandava: eu não estou aguentando. Sueli Carneiro, Abdias, Mano Brown, tá bonito demais. Eu estou aqui no sofá de casa chorando. E porque assim, né, um reconhecimento a essas pessoas, né, que ajudaram a formar quem nós somos. E aos jovens que estão abrindo o caminho. Renê, Érica, Elza Soares, do lado do Sebastião Salgado também. Ah, gente, incrível. É Viva isso, a né, Madonna. Flavial? Viva a Madonna, pelo amor de Deus, que esse episódio já está gigante. E acho que foi dado aí o tom do que foi este evento. E muito orgulho da minha cidade, eu acho, né, por ter sediado lindamente essa noite. Foi lindo de ver, foi lindo de acompanhar os turistas elogiando, a galera feliz, a cidade pulsante. Eu escrevi até na newsletter
da Associação dos Sem Carisma na terça, como é maravilhoso. Eu nem tava aqui, nem ia ficar pro show, mas só o início da semana e acompanhar pela televisão. Eu fui à praia no Leme no primeiro, né? A gente foi no dia 1º no feriado, e a cidade já, as caixinhas de som na praia tocando Madonna. Então, ver esse tesão pulsante, né, do Rio é muito maravilhoso. Me lembrou muito a Copa de 2014. E essa sensação, assim, da cidade inteira vibrando por um objetivo só, por uma festa só, por esse tesão no ar. Não tem outra palavra, né? Não tem a ver com sexualização, nada disso, mas é essa vibração coletiva em torno de um evento, né? Que parou, que movimentou todos os cantos da cidade, gente de todas as regiões, comerciantes, ambulantes, no Saara, os restaurantes, os bares. Então, foi muito legal ver a cidade assim. É isso, gente. Chega, né, desse ângulo de grilo. Chega, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Beijo para vocês. Uma boa semana. Os links para ajudar de organizações sérias, competentes, para a gente ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estarão aqui no descritivo desse episódio, e na terça que vem a gente volta falando disso, da continuação dessa tragédia e outros assuntos. Um beijo, até semana que vem. Beijo, Angulers. Domingo é Dia das Mães, né? Ah, é. Feliz então, dia pra parabéns. gente, Flavião. Parabéns a você, Bela Reis. Parabéns, Flavião. Mamãe, feliz dia das mães, mamãe. Beijos. Tchau. Parabéns às mães, às avós, às filhas, Angulers. É isso. Ai, tinha muitas coisas pra falar sobre o Dia das Mães, gente, mas sinceramente, um beijo, 2 horas e vral de episódio. Depois a gente volta nisso. Um beijo. Dia das Mães é todo dia, como dizia minha mãe. Deixa pra lá. Beijo, beijo. Boa semana.